Gratidão. E aqui uma pergunta sobre por que acordamos de madrugada, né? E o que significa isso em termos do processo de despertar, né? O que acontece esses horários que a gente acorda, que a gente acorda. Na verdade, nós somos, pela espiritualidade, pelo nosso espírito. Tá? Então, nós somos chamados, nós somos acordados. Isso está diretamente relacionado ao despertar, sim. É o sentido do despertar mesmo, né? Obviamente que aí não vamos levar em consideração, né? Essa pessoa está no processo evolutivo, está no processo de despertar, mas não vamos levar em consideração a pessoa que tem insônia ou que tenha outros fatores relacionados a emoções ou algum tipo de tratamento que faça ou que tome algum tipo de medicação. Não estamos falando de questões físicas, da nossa fisicalidade. Estamos falando de questões espirituais, estamos falando de questões de consciência, de outros níveis que possam estar ali te acordando para a sua jornada, né? Então acontece, não é uma coisa aleatória, entendendo que tudo no universo tem um sentido, tudo, até aquilo que parece que não tem, né? Então você precisava chegar num lugar, não conseguiu chegar, você fica chateado porque você não tinha que chegar. Eu fui fazer determinada coisa, não deu certo, é porque não tinha que dar certo, né? Eu fui contratada estou super feliz, porque tinha que dar certo. Então, o acordar de madrugada também está relacionado ao despertar, ao tinha que acordar, né? Então, esse acordar, existe um movimento energético maior, uma inteligência maior, é como se fosse um grande radar, né? Nosso eu superior, um grande radar, uma antena, que capta o momento que você precisa entrar, a sua vibração entra em ressonância com essa vibração maior, com essa vibração cósmica, e aí você recebe um cutucão, um acordar, para N finalidades. Então, um motivo, não temos como dizer aqui exatamente qual o motivo que leva a pessoa a acordar. Não tem como saber, né? Então, o motivo, a gente nunca vai explicar o motivo para outra pessoa, porque o motivo é de cada um e é intransferível e pode ser totalmente diferente da situação do outro. Mas um movimento energético, sim, a gente pode de alguma maneira orientar, porque é um movimento que está vindo do alto para levar essa pessoa a obter determinada informação, para obter determinada energia igual à informação, para que ela possa entrar num processo que ela necessite naquele momento, né? Então, normalmente isso acontece aqueles horários de 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, esses horários que começam sincronicamente a aparecer e a pessoa acorda e olha determinado relógio, está sintonizado com aquilo, isso está relacionado ao universo te trazendo uma mensagem, uma informação, uma energia que você precisa receber. Então, também como experiência própria, isso também aconteceu, e eu comecei a receber intuitivamente a necessidade de meditar naquele horário. Então, isso não é uma regra, a gente não tem regra para nada. O que tem são experiências que podem ajudar outras pessoas também. Então, meditar, o que significa? Significa você se aquietar naquele momento que você acordou, não sai todo louco, né? A pessoa acorda, levanta, ai meu Deus, o que é? Não. Você acordou no meio da noite, você se mantém quieto. Por quê? Porque você pode estar recebendo uma informação e o seu corpo, quando você acorda, quando nós acordamos, né? Os nossos outros corpos, quando a gente acorda, a gente está retornando para o nosso corpo físico, né? Porque durante o sono a gente sai e vai fazer aí nossas coisas, e quando a gente acorda, a gente ainda está meio, né? Que a gente está, aí a pessoa já levanta, quer fazer tudo. Não, se aquiete para que os corpos todos, tudo volte para dentro de você, se organize para você fazer a sua ação. Então, a mesma coisa em relação a esse acordar nesses horários. Se você sai todo,
cara, que é isso? Nossa, 3 e 3. Você já começa a fazer todo um movimento físico, você atrapalha todo o energético. Então, o ponto importante é, acordou, se aquieta, não faz nada, calma. Por quê? Porque o seu cérebro, o nosso cérebro, que é o mecanismo de captação energética, ele está de alguma maneira sendo trabalhado para elevação de frequência, elevação de vibração. Então, se a gente começa a sacudir toda a cabeça, a gente sai da sintonia. Lembra que ele é uma antena, né? Nós temos uma antena aqui. Então ele sai dessa sintonia e aí você atrapalha tudo e você não capta o que aquilo queria te dizer. Por quê? Porque essas coisas acontecem e elas são extremamente sutis. Extremamente sutis. Naquele momento, se você se mantém quieto, não mexe nada, não mexe a cabeça, porque a cabeça vai ser a sintonia com o seu eu superior, pode já estar te falando com você. A energia, a informação não é captada e você perde. Então você mantém ali quietinho um tempinho e aí aquilo começa, você tem uma informação para receber, aquilo começa a clarear. Você começa a perceber alguma coisa que aquilo está querendo te dizer e começa, você pode não entender ainda o que se trata, mas você começa a captar a energia. Então esse é o fundamental. Nós, todos nós trabalhamos justamente com as energias, vibrações, então nós temos todo um processo aqui para manter a captação dessas energias, para a gente conseguir entender, captar, transferir, transmitir, se transformar. Lembra que tudo a gente está fazendo para evoluir, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente ajuda, mais o outro evolui, o outro também ajuda. A mesma coisa nessa captação. Então a energia, você pode captar naquele momento a energia e ela penetrou seus corpos, ela atuou na sua consciência, mas você não sabe. Mas você manteve o seu canal aberto, disponível e organizado, não saiu sacudindo tudo. Então, com isso, aí pode vir ao longo do dia alguma intuição relacionada àquele momento que você acordou. E essas coisas começam, como você está se empenhando, o universo é assim. Você está se empenhando, você não ficou reclamando que você acordou aquele horário. Caramba, me fez acordar esse horário. Você reclamar que o seu superior quer falar com você vai contra o fluxo. Então, você colaborar, se você se ajudar e falar, não, peraí, olha isso aqui. Vamos com calma. O universo entende que você está disponível, que você quer saber mais, que você está se empenhando. Então, ele vai te acordar de novo. Ou ele vai te trazer uma informação que pode ser útil para você, muito útil, e que você, se julgar, pronto. O julgamento, num processo evolutivo, é o veneno. Você não pode julgar nada, nem reclamar de nada. Você aceita aquilo, acolhe com carinho. Por quê? Porque é algo muito maior que você, que está te acolhendo, que está te trabalhando, que está te guiando, e começa a sincronicidade através do horário para te mostrar que não é uma coisa que vem de fora, é uma coisa que vem de dentro. Então a sincronicidade sempre vai acontecer para colocar a gente em conformidade com o universo e mostrar que não estamos desconectados. Então isso é muito bacana, porque aí você começa a seguir isso, aí vem outra coisa e outra, e você vai começando a compreender o seu próprio processo evolutivo. Então acordar esses horários é algo significativo, se obviamente a pessoa está num processo, não estamos falando novamente, reforçando, não tem a ver com a fisicalidade, ou seja, uma pessoa que tem insônia, algum outro fator relacionado à psique ou alguma questão física, mas estamos falando de nível de consciência, de nível espiritual, de nível que está além da nossa fisicalidade. Então fica atento, agradece
porque daí começa a vir muitas coisas importantes para a sua vida. Gratidão.